vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a história, a biografia de Steve Jobs, um grande gênio inventivo, um grande businessman, homem de negócios, um grande negociador, pessoa com uma personalidade muito difícil, mas sem dúvida nenhuma, uma pessoa que fez a diferença no nosso tempo. E é uma pessoa que mais contribuiu para que a tecnologia chegasse onde ela chegou hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos fatos interessantes sobre a vida de Steve Jobs e principalmente das curiosidades que eu tenho para você, que eu tenho certeza você não ouviu ainda em lugar nenhum. Por isso, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai fazer a diferença para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui, muitíssimo obrigado por sua audiência. Aqui no canal a gente fala sobre muitos assuntos interessantes que vão trazer conhecimento e crescimento para você, como por exemplo, desenvolvimento pessoal, negócios de internet, educação financeira, investimentos, criptomoedas e de umas semanas para cá, eu resolvi ampliar ainda mais esses temas, porque a vida é muito mais interessante do que isso. E agora a gente fala também sobre biografias de pessoas famosas, pessoas que fizeram a diferença aqui no Brasil, fizeram a diferença nos Estados Unidos, fizeram a diferença no mundo. Você vai gostar muito. Quero trazer fatos e curiosidades para você e também assuntos que eu tenho certeza que você gosta, como, por exemplo, teorias conspiratórias. Fala a verdade, porque eu tenho certeza que você gosta desse assunto também. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal, faça isso agora, enquanto você está lembrando, e também ative o sininho das notificações. Sempre que tiver vídeo novo, o próprio YouTube entrará em contato, vai te notificar para você não perder absolutamente nada. Te convido também a dar uma olhada nas nossas playlists, tem muita coisa lá interessante para você, para o seu crescimento, para o crescimento do seu negócio e para o seu entretenimento, como por exemplo a playlist Passeio pelo Mundo. Dá uma olhada porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai encontrar. Bom, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero te pedir para você deixar o seu like, faça isso agora também, é muito importante qualquer tipo de interação que você tem com o vídeo. Se você quiser também compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, grupos de família, Facebook, se você tiver dúvidas e sugestões para outros vídeos, deixa abaixo, porque eu respondo todas as pessoas que entram em contato comigo aqui pelos comentários do canal. Meu muito obrigado por tudo isso, porque tudo isso ajuda a fortalecer e fazer com que o canal se torne cada vez maior. Muito obrigado, o meu like para você. Vamos para o assunto, vamos para o que interessa. Eu quero começar falando sobre, fazendo um resumo sobre a vida de Stephen Paul Jobs. Esse é o nome completo de Steve Jobs. Ele nasceu em 24 de fevereiro de 1955 e faleceu em 5 de outubro de 2011. Foi um empresário americano, designer industrial, magnata dos negócios, proprietário de mídia e investidor. Ele foi o cofundador, presidente e CEO da Apple, o presidente e acionista majoritário da Pixar, foi membro do conselho da administração da Walt Disney Company após a aquisição da Pixar e o fundador, presidente e CEO de uma das suas outras empresas, a Next. Ele é amplamente reconhecido como um pioneiro da revolução do computador pessoal das décadas de 70 e 80, juntamente com seu antigo parceiro de negócios e cofundador da Apple, Steve Wozniak, que também é um ícone da tecnologia, famosíssimo, muito conhecido. E se você, inclusive, desejar que eu faça uma biografia de Steve Wozniak, deixa nos comentários aí para mim agora. Dependendo do número de pessoas que pedirem, eu faço essa biografia do Steve Wozniak nas próximas semanas. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre a infância de Steve Jobs. É claro que sendo uma pessoa diferenciada, um gênio criativo, ele foi também uma criança um pouquinho diferente, uma criança um pouquinho complicada. Olha que interessante. Jobs tinha dificuldade em funcionar em uma sala de aula tradicional. Tendia a resistir a figuras de autoridade, é o que a gente chama de rebelde, né? Frequentemente se comportava mal e foi suspenso algumas vezes. Clara foi a mãe adotiva de Steve Jobs. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Clara o ensinou a ler quando era criança e Jobs afirmou que estava bastante entediado na escola e se transformou em um pouco de terror. Você deveria ter nos visto na terceira série. Basicamente, destruímos o professor. Ele frequentemente pregava peças em outras pessoas na escola primária Monta Loma, em Mountain View, na Califórnia. Seu pai adotivo, Paul, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso,
foi abusado quando criança e ele nunca repreendeu o Steve Jobs e culpou a escola por não desafiar o seu filho, que era brilhante. Bom, todas as pessoas que trabalharam com o Steve Jobs diziam, né, pelo menos a maioria das pessoas diziam que Jobs era uma pessoa difícil, era uma pessoa muito exigente, um workaholic e, enfim, tudo que uma pessoa ela é por causa do seu histórico, por causa das coisas que ela viveu. Então, de repente, a infância um pouco problemática, cheia de rebeldias de Steve Jobs, sem dúvida nenhuma pode ter feito Steve Jobs se tornar o adulto que ele se tornou. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre Steve Jobs enquanto homem de negócios. A criação da Apple. Em 1976, Jobs e Steve Wozniak instalaram uma fábrica, entre aspas, de computadores na garagem da família de Jobs, na Califórnia. Em 1976, foi lançado o computador Apple I, o primeiro computador pessoal vendido já montado, que era apenas uma placa-mãe coberta com alguns chips e instalada em uma caixa de madeira. Olha que interessante, né? Quando uma pessoa ela vai dar certo em determinada área, tudo isso começa muito cedo. Jobs era muito jovem nessa época e foi com o auxílio desse seu amigo, o Steve Wozniak, que ele construiu um dos primeiros computadores, se não o primeiro computador pessoal acessível que as famílias poderiam ter acesso. E isso foi, sem dúvida nenhuma, um pontapé muito forte para que Jobs se tornasse a pessoa que ele se tornou no futuro. Em 1977, foi lançado o computador Apple II, que apresentava um mouse e um disco rígido interno, coisas extremamente novas, nada, para os dias de hoje isso seria extremamente comum, mas na época, em 1977, gente, nós estamos falando aqui sobre o nascimento da computação pessoal, computação familiar, computação do lar. Então isso foi uma revolução na época, sem dúvida nenhuma. Com o passar dos anos, as criações de Jobs e Wozniak revolucionaram a indústria de computadores, tornando as máquinas menores e mais baratas e também, eu posso acrescentar sem dúvida nenhuma, mais capacitadas. Máquinas que tinham um poder de processamento ainda mais forte. Eu fui um privilegiado, eu tive contato com esses computadores ainda quando criança, adolescente, e enfim, eram realmente equipamentos que eram desejados por todas as pessoas, sem dúvida nenhuma. Em janeiro de 1984, foi lançado o Macintosh. Foi apelidado de torradeira bege, que esquentava muito, pois não tinha ventilador. Apesar do sucesso de vendas e do desempenho superior aos PCs da IBM, o Macintosh não era compatível com a IBM. Centralizador e explosivo, nesse mesmo ano, Steve Jobs foi afastado da sua própria empresa por divergir de táticas de vendas. Sem dúvida nenhuma, os computadores da Apple, eles fizeram a diferença. Eram computadores mais voltados para artistas, gráficos para artistas musicais, enquanto os computadores da IBM eram voltados para profissionais, para empresas. E por esse fato de serem voltados para artistas e por causa da tecnologia que esses computadores de Steve Jobs detinha, esses computadores também eram muito mais salgados que os computadores da IBM. Mas, enfim, isso não impediu que a Apple crescesse, que a Apple vendesse os seus equipamentos e se tornasse essa gigante da tecnologia que ela é hoje. Ainda sobre as empresas, sobre Steve Jobs enquanto homem de negócio. Empresas além da Apple. Jobs também teve a Pixar. Em 1986, Steve Jobs compra a empresa de animação de George Lucas, que mais tarde se tornou a Pixar Animation Studios. Depois de investir 50 milhões de dólares na empresa, passou a produzir filmes de animação, como Toy Story e Procurando Nemo. Em 2006, o estúdio se fundiu com os estúdios da Walt Disney. A outra empresa que foi de Steve Jobs também, que foi naquele período em que ele saiu da Apple até voltar para a Apple, foi a Next. Depois de deixar a Apple, Steve Jobs criou a Next, uma empresa para desenvolvimento de software. Depois de 10 anos, a empresa foi comprada pela Apple e foi nessa época também que ele voltou para a Apple, que não é o assunto que nós vamos falar exatamente agora. Em 1997, Steve Jobs retornou ao cargo de CEO da Apple e iniciou o processo de revitalização da empresa, porque logo após a sua saída da Apple, a Apple começou a passar por diversas dificuldades financeiras, dificuldades de crescimento,
coisas que ela nunca havia vivido enquanto a direção, enquanto a diretoria da empresa estava nas mãos de Steve Jobs. Então, os acionistas, observando todas essas situações, é claro que eles criaram uma forma de trazer Jobs de volta para sua própria empresa, a empresa que ele fundou. Com uma nova equipe administrativa, a Apple lançou produtos revolucionários como o iPod, lançado em 2001, obrigando a indústria fonográfica a se reinventar. Sem dúvida nenhuma, se você é dessa época, você sabe qual foi o impacto do iPod no mercado, porque até então as pessoas ouviam música de forma móvel com os CDs, né, naqueles aparelhos grandes, aparelhos grandões, e de repente uma caixinha fez toda a diferença. A pessoa era capaz, antes dos iPods, de levar alguns CDs com ela, e depois do iPod ela era capaz de levar milhares de músicas nessa caixinha musical. E isso fez um estrago, né, no bom sentido, muito grande no mercado, fez a diferença, marcou época, sem dúvida nenhuma. Em 2007 foi lançado o iPhone celular, né, o que a gente chama hoje de smartphone, com o comando feito com os dedos na tela digital. Extremamente revolucionário isso também, com acesso à internet e facilidade na criação de aplicativos. No ano de 2009, lança o computador de mão chamado Netbook, pequeno e de fácil acesso à internet. Vamos falar um pouquinho sobre a família, sobre esposa e filhos de Steve Jobs. Steve Jobs e Lawrence Paul se casaram em 18 de março de 1991. O casal teve 3 filhos, Eve Jobs, Bryn Sienna Jobs e Reed Jobs. Steve também teve uma filha chamada Lisa Brennan Jobs, filha de seu relacionamento com a namorada Kristen Brennan, quando ele tinha apenas 23 anos. Vamos falar agora do final já da vida de Steve Jobs, a parte em que ele ficou adoentado e veio a óbito. Tudo começou em 2003, quando Steve Jobs foi diagnosticado com um câncer raro. Foi descoberto no início, mas Jobs se negou a fazer a cirurgia e optou por fazer tratamentos alternativos. Durante 9 meses, adiou a cirurgia, que só foi realizada em 2004 para remover um tumor no pâncreas. Em 2009, sua saúde estava fragilizada, Jobs havia perdido muitos quilos. Em um e-mail enviado aos funcionários, Jobs revelou: problemas de saúde são mais complexos do que se pensava. Nesse mesmo ano, nomeou Tim Cook para diretor de operações da Apple. Em 2011, anunciou que estava saindo de licença médica. Em agosto, ele renunciou ao cargo de CEO e em outubro faleceu. Tudo muito rápido, né? Infelizmente. Quero falar agora a respeito de curiosidades, coisas que provavelmente você nunca ouviu a respeito de Steve Jobs. Vamos lá. Curiosidade número 1. Steve Jobs era adotado, exatamente isso. Steve Jobs nasceu em São Francisco, Califórnia, em 24 de fevereiro de 1955. Era filho de Joanne Carol Schiebel e Abdul Fattah Jandali, nomes indianos, né, provavelmente. Seu primo, Basma al-Jandali, afirma que seu nome de nascimento era Abdul Latif Jandali. Ele foi adotado por Clara, nascida Clara Rogopian e Paul Reinhold Jobs. Uns nomes difíceis, né? Mas enfim, os pais de Jobs eram então Joanne e Abdul Fattah. E os pais adotivos eram Clara e Paul. Curiosidade número 2 a respeito de Steve Jobs. Steve Jobs era budista. Apesar de ter sido batizado como cristão luterano, quando ainda era jovem, Steve Jobs tomou a liberdade de se converter ao budismo. Inclusive, em um momento, ele pensou em se dedicar totalmente a essa filosofia. Curiosidade número 3, Steve Jobs não gostava de tomar banhos. Poxa, nunca imaginei isso na minha vida, mas nas minhas pesquisas eu descobri. Poucas pessoas disseram para Jobs tomar banho durante a sua juventude, e o cofundador da Apple também não gostava muito dessa prática. A gente respeita, né? Curiosidade número 4. Steve Jobs trabalhou para a Atari no começo da sua vida, foi o primeiro emprego de Jobs. Durante o ano de 74, Jobs iniciou a sua jornada de trabalho na Atari. O seu principal objetivo era conseguir dinheiro para realizar um retiro espiritual na Índia, voltado também ao budismo, como já falei anteriormente.
Curiosidade número 5, Steve Jobs tinha dislexia. Isso mesmo. Por fim, o gênio por trás da gigante Apple tinha dislexia, um fato pouco conhecido do mundo. A dislexia é um distúrbio caracterizado pelo déficit de aprendizagem, percebidos em crianças com sentidos e inteligências normais para a idade. Quem diria um grande gênio, um grande homem de negócios como Steve Jobs ser dislexo? Enfim, Steve Paul Jobs, de 24 de fevereiro de 1955 a 5 de outubro de 2011. Fica aqui a homenagem a esse grande homem, esse grande gênio inventivo chamado Steve Jobs. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, dúvidas, sugestões e comentários abaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, meu muito obrigado e até lá.